Olá, bem-vindo ao nosso canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre o jogo entre Palmeiras e LDU pela Copa Libertadores semifinal, o jogo de volta da Copa Libertadores. Palmeiras vence por 4-0 e vira o jogo e vai para a final para enfrentar o Flamengo. De novo, um grande final da Libertadores e talvez seja a repetição do que aconteceu em 2021. Certo, vamos falar da escalação do Verdão, né? Como diz o Abel Ferreira, 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo, né? E, de novo, essa equipe do Abel mostrou outras viradas recentes que a gente consegue lembrar de memória, né? Principalmente os palmeirenses, né? No caso. Que foi o jogo contra o Botafogo, que foi o mais emblemático, que foi no jogo contra o São Paulo, recente 2-0, 3-2, né? Também é um jogo difícil de virar. O jogo contra o próprio São Paulo no Campeonato Paulista, que você perde 3-1, né? Você acaba virando o jogo, fazendo 4 gols no Allianz, e acaba vencendo o título do Paulistão 2022, né? Se não me falha a memória, outras viradas importantes que Palmeiras já teve nesse momento são várias viradas da era Abel, que nos proporcionou tantos jogos emblemáticos que aconteceu, né? E recentemente teve um quase que virou contra o Botafogo, né? O gol anulado no último minuto, que poderia ter virado o jogo contra o Botafogo e contra o Flamengo ano passado, que acabou não acontecendo, e nesse caso, de novo, mostrando essa força a equipe do Abel. A escalação do Palmeiras começa com Carlos Miguel, Fux, Gustavo Gomes, Murilo, Alan, Maurício, Andrés Pereira, Piquerez, Sousa, Flaco Lopes e Vitor Roque. Você vê a entrevista do Abel no pré-jogo, em que ele fala sobre como o Palmeiras poderia se comportar, e foi o que aconteceu, né? O que Abel fez no pré-jogo? O Abel tentou fazer o seguinte: eles colocando jogadores de velocidade pelos lados, como é o caso do Ramon Sousa, como é o caso do Vitor Roque, como é o caso do Alan, que é um jogador extremamente habilidoso, e deslocando o Piquerez como ala, né? E Andrés Pereira como único jogador de marcação, né? Fez um grande jogo também. O Fux, que é um jogador de boa saída de bola, ele tinha que dar uma resposta depois de um jogo ruim contra o Flamengo. O Fux acaba jogando, o Gustavo Gomes tirando todas as bolas que foi possível. O Abel tentou entender que a linha defensiva, de acordo com o adversário que sentou no resultado, que é a Liga do Quito, né, com Quiñones, Ade e Mina, o Palmeiras tentou, jogando-os pelos lados, com um jogador extremamente hábil. O Sousa, em momentos que jogou como ponta e em momentos como jogou como meia, né? O Alan, nem se comentando, e o Vitor Roque trocando essa posição com o Flaco Lopes, frente da área, né? O Piquerez estando liberdade, mas em preocupação de ofensiva, né? Não teve nenhuma preocupação defensiva do Piquerez, ele fazendo essa função pelos lados. Acabou acontecendo de poder quebrar essa postura defensiva, né? Você jogar contra um adversário que está sentando no resultado com 3 gols de vantagem, o que você faria? Você tenta jogar jogadores extremamente rápido, hábil pelos lados, e ao mesmo tempo tentando inverter jogadas pelos lados, de um lado para o outro, e além de precisão de tentar criar bloco, porque se você for forçar muito a criação através do meio campo, pelo meio, né, vai ser muito mais difícil. E entendendo a lógica de jogadores que o Palmeiras tem, muito peças que pode te oferecer vários tipos de jogos, seja jogo por dentro ou jogo pelos lados, que aconteceu jogando com 3 zagueiros, liberando todos os jogadores.
inclusive o Andréas, Maurício, que não precisou se preocupar com as possíveis invertidas do LDU, porque a LDU não entrou em campo em nenhum momento. A LDU entrou sentindo o clima de torcida, sentindo o clima, o que se foi falado durante o pré-jogo, né? Para mim, pessoalmente, essa virada do Palmeiras não é uma grande surpresa. Obviamente que é histórico, porque ninguém nunca tinha, né, de certa forma, virado um jogo, né, de 3-0. Né? Então, assim, o que tudo Abel fez de errado, o Abel conseguiu se reinventar. Né? A gente pode fazer recortes. Né? Esse Palmeiras do Abel, talvez muitos fazem essas críticas de não ter um futebol envolvente, mas depois de 2022 é o ano que joga o melhor futebol. É um jogo bem jogado. Se você for falar futebol vistoso, né? Depois de 2022, talvez seja um ano em que o Palmeiras tem um futebol que enche os olhos da torcida. Né? Nos outros anos, por exemplo, 2021, quando ganhou a Libertadores contra o Flamengo, era uma equipe que não era favorito quando chegou para a final, tinha sequência de derrota pelo Campeonato Brasileiro, era uma equipe que mostrou essa questão de não encher o futebol, de não encher os olhos. Era uma equipe mais eficiente, digamos assim. Então, nesse caso, podemos falar, certo? Palmeiras entra metendo pressão já no LDU, né? Teve algumas tabelas no meio campo e Palmeiras mostrou essa sintonia, né, desde os primeiros 5 minutos de encurralar o LDU. Foi o que aconteceu, né? O Palmeiras mostrou pressão total, né, e acabou acontecendo. E o cruzamento longo pelo lado, o Alan cruza na área, que é o melhor jogador em campo, né? E o Ramon Sosa acaba fazendo de cabeça 1-0 para o Palmeiras, né? Já naquele momento, Palmeiras faz 1-0 com um gol do Ramon Sosa. O Ramon Sosa já tinha feito um grande jogo, né? O Ramon Sosa fez um grande jogo já no jogo passado contra a LDU. Foi um dos poucos que se salvou de acordo com vários desempenhos abaixo individuais, né? Então, o Vitor Roque também teve uma chance de fazer o gol, né? Dar uma assistência, ele poderia tranquilamente ter passado para Alan aquele lance, acabou de certa forma desperdiçando, né? E a gente teve uma bola parada, cruzamento perfeito do Sosa, o Vitor Roque baixa, dominando de cabeça para o meio da área, e Fuchs acaba definindo uma grande precisão, 2-0 no primeiro tempo, 45 minutos, praticamente faltando só um gol, todo 45 minutos, como eu disse o Abel Ferreira, 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo, e realmente mostrou essa perfeição. Segundo tempo, o Palmeiras mostrou que em qualquer momento ia virar o jogo, o LDU sentou para ver o show, né? Foi o que aconteceu. O Flaco Lopes esteve de cabeça aos 48 minutos, já o goleiro acaba desviando, né? O Ramon Sosa jogou muito bem pelo lado direito, né? Ele jogou deslocado pela ponta direita, em alguns momentos deslocando mais para o meio, e assim vários momentos ele abre espaço para que o Alan e o Piquerez conseguissem soltar pelos lados, e em algum momento o Vitor Roque fazendo essa função de dobra com o Flaco Lopes no ataque, né? Foi um jogo perfeito do Palmeiras, do Abel. O Abel
você for falar nesse recorte, quando muitos acreditavam que depois da derrota do Palmeiras, principalmente na Copa do Brasil contra o maior rival Corinthians, as pessoas acreditavam que Abel não conseguiria mais tirar nada desse elenco. E não foi o que aconteceu. Ele conseguiu se reinventar em várias circunstâncias difíceis durante um jogo, seja ela contra São Paulo, ou seja ela for anos atrás, que foi campeão brasileiro contra o Botafogo, né? E ele consegue hoje de novo, né? O que ele fez na escalação, né? Ele coloca Veiga, que estava sendo muito criticado pela torcida, né? Ele deixa Andréas, ele coloca Ramon Sousa, ele coloca o Alan, né, que vinha entrando bem em vários jogos, e o Alan mostrou o seu futebol incrível, né? Nesse caso, o Alan, no começo, nos primeiros jogos da Alan, né, ele jogava na posição do Luca Evangelista, o segundo homem de meio campo, mas ele vem mostrando mais eficiente jogando pelos lados. O Abel viu das poucas vezes no sub-20 que ele não é tão aproveitado e acabou lançando para a primeira divisão porque sabe do potencial, né? A gente fala, saiu o Hendry, veio o Estevão, beleza, saiu o Estevão e agora aparece Alan, né? Então, nesse caso, de novo, a grande sacada do Abel, e por isso porque o Palmeiras é uma potência hoje, porque consegue encontrar jogadores desse nível e vender. E aí tivemos uma jogada, bola longa, né, pela esquerda, o Vitor Roque para o Veiga faz o 3-0, né? Palmeiras já tinha empatado a sequência e é questão de tempo virar o jogo. Foi o que aconteceu. O Veiga, né, mostrando assim, pisando bem na área. O Vitor Roque arranja espaço pelo lado e Veiga finaliza como um centroavante de uma grande qualidade, incrível. E Palmeiras já tinha feito 3-0. Fux, né, em vários momentos no segundo tempo, jogando como meio campo, Andréas Pereira mais solto, e você tem jogadores mais abertos e Veiga conseguindo fazer como o homem de meia atacante, né? Essa função, né, de fazer sendo um elemento surpreso, e foi o que aconteceu no lance do gol, né? O Palmeiras continuou mostrando essa força e aí temos um grande sacado, o homem do jogo, que é o Alan, né? Cara, você tá faltando 15 minutos pro final do jogo, 35 minutos do jogo, né? E o Alan conseguia ter, a gente fala, do poderio do Abel Ferreira, de conseguir mexer no emocional dos jogadores, de conseguir mexer na questão física e emocional. Você tá um jogo cansado, tem que correr atrás do jogo. E o Alan, em uma jogada que estava perdido pelo lateral, ele conseguiu, né, fazer essa jogada tipo Neymar no auge da carreira, ou Ronaldinho no auge da carreira, né? Você tem 3 jogadores em cima de você e você consegue sair daquele lado, entrar pelo lateral e conseguir cavar o pênalti, né? O jogo em que entendemos que o jogador já estaria cansado, né? E o Alan mostrou. Parecia que está no primeiro 15 minutos do jogo, né? Mesmo com cansaço físico, mental, né? Depois de um jogo tão difícil que você tinha que virar 3-0, o Alan conseguiu, né, um pênalti, uma jogada individual tremendo. A gente pode falar do Alan, faz tempo que não vemos jogadores desse nível. Faz tempo que não vimos realmente um Alan, um Estevão, um jogador que tenta para cima, tenta driblar, que era muito comum no futebol brasileiro, né? Ou um jogador que faz gol de falta, né? Então o Alan conseguiu pênalti, né, aos 78 minutos. Veiga, quando ele pega pênalti, provavelmente o torcedor vai lembrar do jogo no Campeonato Paulista contra o maior rival.
em que o Veiga acabou desperdiçando o pênalti de poder empatar o jogo, né? E nesse caso, o Veiga mostrou com qualidade, bate muito bem, né? E Palmeiras faz 4-0. Então essa é uma exibição de um futebol, de uma arte do possível, né? É isso que falou o nosso amigo e é isso que aconteceu realmente. Um jogo que eu entendo que você não fosse torcedor de Palmeiras nem do Flamengo, mas o futebol é uma emoção gigante por essa questão de viradas incríveis. Um jogo como esse, que parecia impossível, né? Como aconteceu no Barcelona PSG, como aconteceu de novo esse jogo entre Palmeiras e LDU, né? E justo, os dois melhores times dos continentes na final, né? E você olha esse jogo no final, você pode ver que talvez seja dois times melhores. Se você for comparar o elenco do Flamengo individualmente em 2021, que chegou na final de Libertadores, né, embora tenha jogadores naquela Itália com auge físico, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, hoje o Flamengo tem mais peças individuais interessantes, como o Luiz Araújo, né, como Saul, como Jorginho, né, entre outros jogadores, e o Palmeiras muito melhor do que foi 2021, né? Teve sequências de jogo que não convenceu o torcedor, teve aquela derrota da eliminação da Copa do Brasil contra a CRB, mas nesse caso é um ano diferente, né, que teve dos melhores futebol desenvolvido na era Abel, que se pedia parte da torcida que o Palmeiras possa jogar melhor, né? E é o que aconteceu. O Palmeiras hoje joga bem e vence, e está na outra final de Libertadores. O Abel chega terceira final de Libertadores, né? E vai ser um jogo emocionante, 50-50, né? Dois grandes potências nacionais, que é o caso do Palmeiras e Flamengo. E é isso, né? Muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau.